Hoje em dia já se fala em atualização profissional, mas enfim, é muito pouco, pessoal. Esse profissional que está no mercado de trabalho fazendo só curso de reciclagem é muito pouco. O aluno que está querendo ingressar no mercado de trabalho e o profissional que já está no mercado de trabalho tem que se atualizar, tem que fazer curso de extensão, tem que se qualificar, tá bom? Então, vocês já estão adquirindo esse produto aqui, esse pacote, vocês já estão dando um passo a mais na hora de passar por um processo de seleção, na hora de se entregar, né? Tanto a experiência profissional quanto a qualificação profissional. Vamos lá? Vamos começar? Uso progressivo da força. Hoje em dia as autoridades policiais já estão falando em uso diferenciado da força. Mas enquanto os atos normativos, as leis da segurança privada não foram modificados, essa matéria ainda está muito em voga, né, na realidade da segurança privada. Então, uso progressivo da força. Como toda e qualquer matéria, em que eu oriento meus alunos que saibam os conceitos. Conceitos é de suma importância, tanto para fazer uma boa prova, quanto para fixação de toda a matéria, tá bom? Bom, a primeira videoaula nós vamos falar sobre conceitos e definições de força, níveis do uso progressivo da força e o uso progressivo da força, tá bom? Bom, a primeiro conceito de força, se vocês quiserem pegar papel e caneta, é de suma importância já começarem a escrever. Você tem tanto a questão visual quanto a questão auditiva, estou falando para vocês, mas é importante também que vocês peguem papel e caneta e comecem a rascunhar para poder fazer a fixação da matéria de forma fácil, né, e rápida. Então, a força é toda intervenção compulsória. Compulsória é forçada, tá? É igual esse nome de intervenção forçada. Então, é toda intervenção compulsória, né, forçada sobre um indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão ou autodeterminação. Esse é o conceito de força. Vamos dar um exemplo, vários exemplos. O primeiro exemplo é aquele caso de você é morador de uma residência, planta uma árvore e com o passar dos anos essa árvore que começa a ser tanto um problema para você quanto para os seus vizinhos. Veio uma chuva forte, parte da árvore caiu e eu, no caso, plantei a árvore, não quero que essa árvore seja arrancada. O Estado chega, vem até minha porta e fala, você tem que arrancar essa árvore, que essa árvore tá causando problemas e pode cair e vir a machucar pessoas, de repente a destruir parte do muro, a destruir parte da casa do vizinho. Enfim, o Estado vem e notifica. Diante da notificação, ainda há recusa da minha parte. Não, eu não quero cortar a árvore. Chega um momento que o Estado multa. E depois, por determinação judicial, ele vai arrancar a árvore. Sim, é o conceito de força, intervenção compulsória, forçada. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, fica muito claro, é uma greve de qualquer profissional, de qualquer categoria, né? Enquanto essa categoria está em greve, está tudo certo. Aí resolvem, né, numa assembleia, se deslocarem para uma via de grande circulação e aí os dirigentes sindicais, orientando toda uma massa, resolvem, por exemplo, acabar com o fluxo de carro, fechar a via literalmente. A partir do momento que o interesse individual começa a prejudicar o interesse coletivo, o Estado vai ter que se mexer, né? Imagina no horário de rush, um horário de pico, ficar uma rua de grande circulação interditada. O Estado vai lá e é o conceito de força, intervenção compulsória, forçada sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos. No caso, aquela categoria lá, composta por centenas, dezenas, milhares de servidores, vão ser obrigados a desobstruir a pista, sim, e o Estado vai usar a força, tá bom? Esse é um outro exemplo de força. O exemplo da árvore, o exemplo de força também, no caso da greve de servidores. Um outro exemplo de força, por exemplo, aconteceu muito em 2012, naquelas manifestações, né, as pessoas começavam, né, distribuído no Brasil todo aí,
com demandas de saúde, de educação, né, de segurança, começaram a comunidade a fechar as BRs, né, para chamar a atenção das autoridades locais. Isso era uma constância. E o Estado realmente tinha que ir lá, se não houvesse uma evolução no processo de negociação, usava-se a força. Então, força é justamente isso, pessoal. Toda intervenção compulsória, toda intervenção forçada sobre o indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando a sua capacidade de autodecisão. O que é autodecisão? Aquele indivíduo quer ficar sentado no meio da rua? Não. Ele vai ser obrigado, através da força estatal, a sair daquele local. Tá bom? No caso da segurança privada, professor, como é que eu posso me colocar diante de uma situação de força? É justamente, você está lá, ó, você está vigilante, você é um vigilante, controlando a entrada e saída de pessoas, controlando a entrada e saída de veículos. De repente, o indivíduo alcoolizado, né, começa a incomodar os transeuntes, começa a incomodar os clientes ali que ali estão entrando e saindo no seu local de trabalho. E aí você vai ter que ser, mesmo a verbalização não sendo não se resolvendo em um processo de negociação, de verbalização, você vai ter que tirar aquele indivíduo à força, né? Então é justamente isso, né? Esse conceito de força. São esses vários exemplos aí de força. E os níveis do uso progressivo da força? Quais são os níveis? São 6 níveis, já vou adiantando aos senhores, são 6 níveis. O primeiro nível, presença física, e o último nível, força letal. Primeiro nível, presença física. Último nível, força letal. Nós vamos esmiuçar cada um desses níveis. E o conceito de uso progressivo da força é a seleção adequada. Você tem que selecionar adequadamente o nível de força em detrimento do nível de ação de um indivíduo. Então, o vigilante vai ter que ter a ação de um indivíduo, o infrator. A reação do vigilante tem que ser proporcional à ação do indivíduo infrator. Se o vigilante reagir de forma desproporcional, né, com abuso, vai responder pelo excesso. Se reagir, né, com um nível menos adequado, vai sofrer problemas. Tá bom? Nós vamos falar isso mais na frente. Então, o uso progressivo da força é a seleção adequada de forças pelo vigilante em relação ao nível de ação do indivíduo infrator ou agressor. Tá bom? Vamos dar continuidade? Olha aí os conceitos de força aí, ó. Bem claro, o indivíduo sendo compulsoriamente, ó, força sendo levado para a delegacia. A segunda foto está ali, ó. A força policial, um grupo de indivíduos obstruindo uma via de grande importância. O Estado vai lá, ó, e tem que necessariamente, né, tirar aquele pessoal da rua para que a normalidade continue. Olha aí, outro exemplo de força, né? Uma retomada, uma derrubada de uma construção ilegal, uma construção feita em uma área de preservação ambiental, por exemplo. Né? Umas casas que, por exemplo, estão na iminência de cair. O Estado vai lá de forma forçadamente, né, compulsoriamente, e derruba a casa construída em local ilegal. O último desenho é ali justamente aquelas manifestações que aconteciam em 2012. Né, a comunidade ali pleiteando melhorias na saúde, melhorias na educação, melhorias na segurança pública em municípios distribuídos no país, fechavam a via para chamar a atenção das autoridades locais. Né? E aí o Estado realmente tem que ir lá, tem que intervir, tem que limpar a BR, tem que, né, deixar a vida seguindo normalmente. E os níveis do uso progressivo da força,